Olá, juventude! Nós estamos aqui novamente para mais um estudo sobre o planejamento reencarnatório. Como nós falamos na aula passada, nós vamos dar continuidade a essa temática. Só que hoje o nosso foco central é o planejamento do corpo e também das nossas condições materiais. Você já se perguntou como é planejado o nosso corpo lá do outro lado? A gente escolhe, a gente participa desse processo de construção do nosso corpo. E você já parou para pensar também como é essa escolha das provas da pobreza, da riqueza? Se a gente vai reencarnar num lar que tem muitos recursos, por que a gente reencarna num lar com muitos recursos, né? Acho que algumas coisas você já conseguiu aprender no nosso encontro passado, mas hoje a gente vai falar de forma mais específica sobre esses temas. Hoje nós vamos ler uma pequena mensagem que está no livrinho Recados da Vida Maior, Psicografia de Chico Xavier, por autores diversos. E essa pequena mensagem diz o seguinte: continuemos estudando os caminhos novos que nos conduzirão ao reencontro feliz um dia, na vida maior, e saibamos bem dizer a felicidade que usufruímos, especialmente a felicidade de repartir fatias de felicidade com os outros. Então, essa pequena mensagem nos convida a continuarmos estudando a doutrina espírita e entendendo as leis da natureza que regem toda a nossa existência, seja aqui ou do outro lado da vida. Então, sendo assim, vamos agradecer. Senhor, muito obrigada por mais uma oportunidade de estudo e que nós possamos continuar juntos, nos alimentando desse conhecimento para podermos viver melhor sobre a Terra. E também para construirmos uma vida futura mais plena, onde poderemos encontrar um dia a verdadeira felicidade. Que o Senhor permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Bom, pessoal, o nosso vídeo de hoje ele é baseado nas obras básicas, mas principalmente no livro Missionários da Luz, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, onde nós vamos aprender alguns detalhes desse planejamento reencarnatório voltado para as nossas condições físicas e materiais. Na obra Missionários da Luz, nós podemos encontrar alguns textos, algumas narrações a respeito de departamentos específicos dentro da colônia Nosso Lar. Nesses departamentos existem atividades que os espíritos estão fazendo, estudos, aprendizado, convivência ali com outros espíritos, e cada setor tem suas responsabilidades, tem suas tarefas. E existe um setor que é o departamento de estudo profundo sobre o aparelho físico, que seria o nosso corpo. E justamente lá, nessa parte da colônia, é que os espíritos estão estudando, desenhando, formando o que seriam corpos, para alguns espíritos reencarnarem aqui na Terra. Então, eles fazem modelos de aparelhos físicos para que esses espíritos possam usufruir desse corpo e evoluir através dele. Um dos diálogos muito interessantes da obra se dá quando um espírito vai procurar nesse departamento o desenho do corpo, que aqueles que são especialistas, espíritos que têm entendimento sobre biologia, fisiologia, estavam fazendo do corpo dele, do corpo que ele teria na Terra. E aí, quando ele observa o desenho, ele tem a informação de que ele vai reencarnar com um defeito na sua perna. E aí, ele se mostra muito pacífico, compreensivo em relação a esse defeito no seu próprio corpo, porque ele entende que é uma necessidade ele reencarnar com esse defeito na perna para que ele não venha cometer erros que ele cometeu no passado. E ainda em dado momento ele conversa com os outros espíritos, com os mentores dele, que dizem que é necessário que ele venha dessa forma para diminuir a sua vaidade. E ainda nesse diálogo, o espírito reencarnante ele questiona quantos anos ele terá para viver neste corpo. Ou seja, o corpo ele também tem uma programação de quantos anos nós deveremos viver na Terra, ele terá que aguentar, ele conseguirá aguentar todas as nossas vivências, nossas provas e etc. E esse corpo deste espírito reencarnante estava programado para viver 70 anos. Então ele fica muito feliz com a oportunidade e se ele conseguir viver e cuidar de si, desse corpo e fazer todas as coisas que deve até os 70 anos, ele retornaria ao plano espiritual de forma gloriosa, tendo cumprido o seu tempo na Terra, e as suas chances de melhoria também, e principalmente ele teria voltado como um completista, ou seja, aquele espírito que conseguiu de fato vivenciar
a quantidade de anos que deveria na Terra, fazendo o que deveria. Então, o que nós podemos observar é que o nosso corpo ele passa sim por um processo de aperfeiçoamento ali, né? As pessoas estão pensando, planejando, os espíritos que realmente entendem dessa tarefa, para que nós possamos estar na Terra da melhor forma possível, dentro das nossas necessidades evolutivas, daquilo que a gente precisa enfrentar. Então, a gente pode perceber que existe sim um planejamento prévio para isso, mas que nós às vezes participamos desse processo quando vamos lá opinar ou até mesmo falar das nossas necessidades, mas é algo que realmente terá que acontecer não apenas com a nossa preferência, nosso gosto em relação ao corpo que a gente gostaria de ter, mas sim conforme as nossas necessidades e as provas que nós precisamos enfrentar na matéria. As doenças que nós podemos ter e outras coisas que podem acontecer com o nosso corpo vão depender também de alguns fatores hereditários que serão necessários, né, que apareçam, mas também do nosso livre-arbítrio, daquilo que nós vamos fazer com esse corpo na Terra, das coisas que nós vamos alimentar como tendências, né, que já vem no nosso espírito também. Então, às vezes a gente não cuida direito da nossa saúde, muitos momentos também a gente acaba potencializando pequenos problemas que a gente já tem, e aí eles se tornam piores. A gente não pensa muitas vezes na nossa alimentação, no quanto esse corpo precisa também de atividade física. Então, nós precisamos entender que somos espíritos, mas nós temos um corpo que precisa de cuidados, precisa de uma atenção e que nós precisamos zelar, porque ele foi cuidadosamente preparado para que nós pudéssemos retornar à Terra. O nosso padrão de pensamento e as coisas que a gente alimenta interiormente, elas vão gerar também consequências para o nosso corpo. Portanto, aqui na Terra, nós temos que ter muita responsabilidade com as coisas que nós pensamos, fazemos, sentimos, com aquilo que nós estamos vibrando, né? E devemos ter em mente que esse corpo físico é uma verdadeira oportunidade que nós recebemos, é um presente de Deus que nós precisamos cuidar, mas que ele também tem a sua utilidade, né? E um dia ele não precisará mais ser utilizado, vamos desencarnar. Então não precisamos ter também muito apego a esse corpo material e a essa imagem que nós temos hoje. Então agora vamos ver um pouquinho sobre as nossas condições materiais na Terra e como elas são planejadas. Falando em planejamento reencarnatório, será que eu posso escolher, né? Como será a minha vida? Como eu vou morar? Onde vou morar? Com quem eu vou conviver, né? Falando mais sobre o material, será que eu posso escolher ter posses, né? Ser uma pessoa bem-sucedida? Será que eu tenho condições de administrar aquilo que vai ser colocado em minhas mãos? Será que eu posso escolher isso? Ou será que eu posso escolher ser pobre? Será que isso são as minhas escolhas? No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 258, no estado errante e antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? E aí os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Quer dizer, nós escolhemos, né, a nossa opção de prova, a opção de um gênero de prova que possamos passar por aquilo. Temos vários exemplos, né, de planejamento reencarnatório nos livros de psicografia de Francisco Canto Xavier, como nos Os Mensageiros, né, e Missionários da Luz, né? Eles relatam várias coisas que eu vou deixar para vocês pesquisarem, tá? Num deles a gente já comentou muito, né, sobre a reencarnação de Sigismundo. Então, encerrando o nosso estudo de hoje, né, eu vou deixar como tarefinha para vocês. Claro que vocês podem escolher qual que vocês comecem a ler, né? São a série do Plano Espiritual de Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que são os 3 livros que eu citei, né, durante toda a explicação. Os Mensageiros, Missionários da Luz, né, Evolução em 2 Mundos.
que nos ajudem a compreender um pouco sobre a evolução do espírito e sobre a reencarnação, sobre o planejamento reencarnatório. Então, meus amiguinhos, meus companheiros de tarde de domingo, vamos fechar os nossos olhos para a nossa oração e pedir ao mentor da nossa juventude, Caim Brachuter, que venha, nos conduzir nesse final de tarde e que possamos que tudo que foi falado aprender e guardar no nosso consciente e inconsciente e que possamos a cada dia caminhar para a nossa evolução. Que assim seja. Você não quer atender. A carta já chegou, você não quis abrir pra ler. O filme tá na tela, você não parou pra ver. A vida tá passando e você não quer viver. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus está nos chamando, meu irmão. Nascendo e renascendo, vou viajando a viver. Com a fé vou transportando as montanhas do sofrer. Aproveitar as oportunidades pra valer. Pois quanto mais eu erro, mais eu volto pra aprender. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus está nos chamando, meu irmão. O telefone toca, você não quer atender. A carta já chegou, você não quis abrir pra ler. O filme tá na tela, você não parou pra ver. A vida tá passando e você não quer viver. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus está nos chamando, meu irmão. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus está nos chamando, meu irmão. Jesus está nos chamando, meu irmão. Jesus está nos chamando, meu irmão.